Você conhece o fogo que não consome? O fogo de Deus é um sinal de que Deus está presente na sua vida, mesmo quando tudo parece comum. Quando Moisés viu a sarça ardendo sem se consumir, ele encontrou algo que mudou a história de todo o povo. Esse fogo não é fogo de destruição, é a presença de Deus que não se apaga, não se cansa e não se acaba. Você passa por momentos que parece que vão te consumir? Dificuldades, lutas ou sensações de vazio? A mensagem de Êxodo, do capítulo 3, do verso 2, é essa. Onde Deus está, há fogo que aquece, mas não destrói, que ilumina, mas não consome. Ele escolhe o ordinário da sua vida para fazer algo extraordinário. A presença dele permanece hoje e sempre. Acompanhe conosco a leitura do livro de Êxodo, do capítulo 2, do verso 3. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a graça de Deus não acaba. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Olha o que Deus faz. Embora a sarça fosse consumida pelas chamas, ela não era consumida. Embora ela tivesse envolvida nas chamas, ela não era consumida. O fogo que não se apaga. Esta é a palavra do Senhor Deus para nós hoje. O fogo que não se apaga. O fogo da sarça representava a santidade e o poder da presença do Senhor. Hoje o convite de Deus para a sua vida é: queime como a sarça. Hoje o convite de Deus para a sua vida é: queime como a sarça. Você está preparado para queimar como a sarça queimou naquele momento? Mas lembre-se, ela não era consumida. Era o fogo de Deus quem a consumia. E é isso que nós precisamos entender. Que Êxodo, do capítulo 3, do verso 2, o significado que ele traz para nós, um grande significado hoje. O fogo que não se apaga é uma imagem de Deus presente e santo. Olha isso, é a imagem de Deus presente e santo. O fogo representa a sua santidade, poder e presença purificadora. Não destrói o que ele escolhe preservar. Irmãos, Deus não destrói o que ele escolheu preservar. E ele escolheu preservar as nossas vidas, ele escolheu preservar a mim e a você, e ele não vai destruir. A sarça é um arbusto comum, sem valor especial, simboliza você e eu, e qualquer pessoa ou povo humilde. Deus escolhe se manifestar no ordinário para fazer algo extraordinário. A sarça é um arbusto comum, sem preço, sem algo de valor, mas Deus escolheu esta sarça, que significa, que representa nós seres humanos, porque Deus escolhe se manifestar naquilo que é improvável, naquilo que é ordinário, para fazer algo extraordinário. Deixa o fogo de Deus queimar na tua vida, porque Deus quer te usar grandemente. Não se consumir mostra que a presença de Deus não destrói quem o acolhe. Ao contrário, vivifica, preserva e capacita. Também aponta para o amor que nunca acaba, a graça que não se esgota e o propósito que não morre. Olha isso, irmão. Não se consumir, ou seja, Deus ele não nos consome. Ele mostra que a presença dele
não destrói quem o acolhe. A presença de Deus não vai te destruir, muito pelo contrário. Ela vai vivificar nossa vida, ela vai preservar e vai nos capacitar para podermos estar diante dele. E isso também aponta para o amor que nunca acaba, o amor ágape do Deus Todo-Poderoso. A graça que não se esgota e o propósito que não morre. Ele tem um propósito nas nossas vidas. Mas o contexto de tudo isso, Moisés vivia como pastor, longe da corte e de seu povo, quando Deus o chamou para libertar Israel. O fogo que não se apaga é o início de um plano maior. Deus não abandona seus filhos, mesmo quando eles parecem esquecidos. Deus não esqueceu de você. Moisés não vivia na corte, no meio dos poderosos, assim talvez como você, como eu, que eu não vivo no meio dos poderosos, mas eu vivo na presença do Senhor. E eu sei que algo extraordinário Ele vai fazer através de mim, que sou apenas um servo. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Irmão, vamos queimar na presença do Senhor, vamos viver este fogo santo da presença do nosso Deus, porque este Deus, ele tem algo grande para nós, o fogo que não se apaga. O fogo da sarça representa a santidade e o poder da presença de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus poderoso, porque somente em Cristo nós podemos todas as coisas. O fogo que não se apaga. Quando Moisés estava apacentando ovelhas no deserto, uma cena extraordinária chamou a sua atenção. Um arbusto que ardia em fogo, mas não se consumia. Aquele momento mudou a história de toda a nação. O fogo da sarça representava a santidade e o poder da presença do Senhor. Hoje o convite de Deus para a sua vida é: queime como sarça. Queime como sarça. O Senhor não quer habitar em templos de pedra. Ele escolheu o seu coração para ser a morada do seu espírito de fogo. Manter a chama do amor, do zelo e da adoração acesa é nosso dever. Infelizmente, muitos cristãos deixam que as decepções, a rotina cansativa e as distrações, o distanciamento da oração esfrie essa paixão. Acaba se tornando cinzas de um fogo que um dia foi vibrante. Infelizmente, nós vivemos isso nos nossos dias. Muitos cristãos, por causa das distrações, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, deixam que este fogo, que um dia foi uma chama vibrante, um fogo ardente, vire cinzas. Mas a palavra do Senhor nos alerta que nós devemos remover, tirar a cinza do altar. Porque Deus, Ele continua conosco, Ele quer nos usar, Ele quer usar você como você é, Ele quer usar a cada um de nós. Não permita que o fogo de Deus se apague no altar da sua vida. Volte ao primeiro amor, volte à presença do Senhor. Somente Deus é capaz de nos incendiar com coragem, ousadia e um propósito inabalável. Somente Deus pode nos incendiar, irmão. Somente Deus pode nos restaurar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Somente Ele pode nos dar um propósito inabalável. O fogo limpa as impurezas e atrai aqueles que estão no escuro. É isso que Deus quer de nós. Deus quer tirar nossas impurezas para nós levarmos a sua luz, o seu fogo, àqueles que ainda estão no escuro. Seja como a sarça ardente, queime de amor pelo Mestre e ilumine o deserto daqueles que ainda precisam conhecer o Salvador da humanidade. Que nós possamos ser como esta sarça, queimar, tirando as nossas impurezas, mas que nós possamos, através desta limpeza espiritual, levar esta luz, levar
o Senhor Jesus àqueles que ainda estão no meio da escuridão, neste deserto deste mundo, sem conhecer o Deus Todo-Poderoso, o qual nós servimos. Que esta palavra venha tocar no seu coração neste dia maravilhoso, que você seja diferente, como a sarça, um arbusto que não tem valor, mas que foi envolvido pela chama, pelo poder de Deus. E quando ela foi envolvida, ela atraiu a atenção. A sarça no deserto atraiu a atenção de Moisés, mas nós hoje neste mundo precisamos atrair a atenção daqueles que ainda não conhecem este Deus, iluminando assim as suas vidas e os conduzindo à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe neste dia maravilhoso. Fique em paz e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.